Dando continuidade à leitura da Bíblia, Lucas capítulo 24. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos que, como vós preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram de suas palavras, e voltando do túmulo anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Então Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. A seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é isto que vos preocupa, e de quem ides tratando à medida que caminhas? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era um varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já é este terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achado o corpo de Jesus, voltando dizendo terem visto uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns de nós foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nércios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhes que o seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximava na aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando o pão, abençoou, tendo partido, lhe deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Glória a Deus, Senhor. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém,
onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora que eles reconheceram no partir do pão. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse: paz esteja convosco. A paz esteja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vendo um espírito. Mas ele lhe disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e meus pés. Um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem neles ainda, por causa da alegria e estando admirado, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa de comer? Então lhe apressaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei. Estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e lhe disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados e de todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para o céu. Então eles o adoraram, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Encerramos aqui o Lucas, profeta Lucas. Amém, Senhor. Obrigado por esse dia abençoado.